Meus queridos irmãos e irmãs, gostaria de dedicar as seguintes palavras a uma certa categoria de homens e mulheres na igreja. Não falamos muito sobre eles, talvez porque eles próprios não falem muito, talvez porque a distância seja grande demais. Vocês podem e irão encontrar algum deles hoje, amanhã e todos os dias de sua vida. Eles vivem entre nós. Neste momento, temos cerca de 50 mil pais, 100 mil avós e muitos milhares de irmãos, irmãs, primas e amigos que em breve se preocuparão com eles. Na verdade, todos nós nos preocupamos com esse grupo. Chamamos eles de missionários retornados. Tenho aqui comigo uma carta que eu ia enviar para um deles. Permita-me compartilhá-la com você como uma homenagem ao trabalho missionário, mas especialmente como um lembrete de nossa responsabilidade para com os nossos missionários retornados. Antes de lê-la, você deve saber que os personagens dessa carta, assim como os seus caracteres, não são imaginários e que, afinal, sua semelhança com qualquer pessoa real, viva ou morta, como muitos missionários retornados, pode ser muito bem uma coincidência. Querido Elder Brown, certamente você não se importará se eu continuar a chamá-lo de Elder, não é? Este é o nome pelo qual comecei a conhecê-lo e assim ficará para sempre em minha mente. Você lembra? Era aquela tarde quente de verão, você e seu companheiro empurravam suas bicicletas em direção à colina onde morávamos. Admirávamos como vocês conseguiam suportar o calor com suas camisas brancas e gravatas. Por 2 ou 3 dias, notamos como vocês literalmente voavam ladeira abaixo. E quando tocaram a campainha de nossa casa, todos nós corremos, os 4 filhos, para saber quem eram aqueles jovens estrangeiros e o que estavam fazendo em nossa vizinhança. Vocês entraram e nós oferecemos um pouco de chá gelado. Vocês recusaram educadamente, dizendo que não estavam com sede. Que desculpa piedosa para os missionários. Como descobri mais tarde sobre quem vocês eram e o propósito de sua visita, levamos algum tempo para entender o que vocês estavam falando. Primeiro, o forte sotaque americano. E depois o que vocês nos mostraram inicialmente. Fotos de índios, fotos de ruínas na América do Sul e até mesmo algumas placas de cobre feito à mão, presas com 3 argolas. Nos sentimos como Cristóvão Colombo, quando ele descobriu o Novo Mundo. Uma descoberta estranha, mas emocionante. Viramos bons amigos à medida que as visitas eram frequentes. Você pregava a mensagem da restauração do Evangelho e nós estávamos aprendendo inglês na escola. Tínhamos os nossos motivos para nos vermos. Não foi difícil para você também nos ensinar um pouco de inglês, principalmente como dizer eu te amo. Você foi um exemplo vivo com seu companheiro. Nós te amamos. Um dia, soubemos que vocês estavam deixando a cidade. Você chamou isso de transferência. Era a palavra certa. Tínhamos que transferir o nosso amor para um outro companheiro. Logo seguimos seu exemplo e ensinamentos. Mas você foi o primeiro e permanece assim em nossas mentes. Também soubemos que sua missão duraria 2 anos e, claro, você prometeu ao partir que nos enviaria notícias. De fato, recebemos uma breve carta, 2 meses depois. Havia também uma foto junto. Tudo estava bem, mas levamos um tempo para reconhecê-lo. Não por causa do cavalo que você estava montado, em vez de bicicleta como um missionário. Não por causa das roupas, mas sim por causa de suas costelas e do tamanho do cabelo. Nós sorrimos sobre isso enquanto pensávamos. Talvez que você estivesse tentando recriar a lenda do Buffalo Bill. Não sabíamos que deixar o campo missionário também significava abandonar algumas das características que o tornavam tão especial para nós. E uma das razões pelas quais lhes convidamos para nossa casa
era que vocês eram tão diferentes do mundo. Por que foi tão difícil permanecer diferente? Estávamos ansiosos para receber a próxima carta. Nós crescemos na igreja, fomos batizados e aprendemos sobre a importância do casamento no templo. Nesse meio tempo, recebemos convites de casamento de seus companheiros. Nos alegrávamos sempre que vimos as fotos e podíamos sentir a felicidade deles. O seu nunca chegou. Não ousamos perguntar por quê. Algum tempo passou e tive minha primeira oportunidade de ir a Salt Lake City. Finalmente ia ver todas as coisas sobre as quais você falava, ou melhor, se gabava. Essa é mais uma palavra do vocabulário que aprendi com você. Você acredita que eu não fiquei surpreso quando vi a cidade? Você revelou tanto e com tanto entusiasmo sobre o Valley, o tabernáculo, o templo e os membros que eu já tinha uma visão em minha mente do que esperar. Eu até mesmo já havia imaginado Brigham Young entrando no vale e dizendo, este é o lugar. Agora a visão se tornou realidade, da mesma forma que você explicou a primeira visão de Joseph Smith e o que ela significava para o mundo e para mim. É claro que queríamos visitá-lo. Ainda tínhamos uma visão de você, Elder, sorrindo e testificando com lágrimas nos olhos, dizendo, sei que o que digo é verdade, porque perguntei ao meu Pai Celestial e recebi uma resposta e confirmação pessoal. Não há mais dúvidas. Tenho paz de espírito. Sei que Jesus Cristo é o Cristo, que Joseph Smith é um profeta, que essa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é a igreja verdadeira e viva em toda a face da terra. Não pude resistir e nem negar seu testemunho por causa do livro de Mormon. Você falou ao meu coração pelo poder do Espírito Santo. Não lhe contei como senti naquele dia. Às vezes preferimos não falar sobre essas coisas por causa da sacralidade de nossos sentimentos. Mas aquele foi o início de uma nova vida para mim, com novos objetivos e um conhecimento seguro da igreja e da verdade. Sim, no dia em que chegamos em Salt Lake City, queremos te dizer, da mesma forma que você nos disse, que também sabíamos. Queremos dizer, obrigado, Elder. Obrigado pelo que aconteceu em nossas vidas por causa do seu testemunho. Você preparou o caminho do Senhor. Você fez dele o caminho reto. Agora ouça. O Evangelho governa até nas cidades de sua antiga missão. Sinais são estabelecidos na Europa. Bem feito, tu, servo bom e fiel. Vamos compartilhar essa alegria juntos. Primeiro, encontramos um de seus antigos companheiros. Perguntamos por você. Havia uma certa hesitação em sua voz e ele parecia constrangido, mas finalmente admitiu que você estava trabalhando em um posto de gasolina e que você provavelmente não viria à conferência geral, nem mesmo assistiria. Você não estava, como dizemos na igreja, muito ativo, o que significa que você não estava mais vivendo os princípios que você nos pregou alguns anos atrás. Decidimos imediatamente ver você. Paramos em frente ao posto de gasolina. Estávamos procurando por você e quando você nos viu e percebeu quem éramos, ouvi certa hesitação. Eu poderia detectar pânico em seu rosto. Eu sorri enquanto você tentava desesperadamente esconder um cigarro que começou a queimar seus dedos. Nós apertamos as mãos. Perguntou sobre sua esposa e seus filhos, sua vida, seu futuro. Algo estava faltando. Você sabia disso e nós sabíamos disso. Fomos embora. Um último olhar pela janela, um último aceno de mão. Hoje estou em Salt Lake novamente. Estou escrevendo essa carta com a esperança de chegar até você. Não sei onde você está. Passei em frente ao posto de gasolina, mas você não estava mais lá.
Onde você está, meu irmão? Eu espero que você não se importe se eu estiver relembrando alguma das lembranças do que você sempre chamou de a melhor época da sua vida. Por que não pode ser assim hoje? Porque a melhor época sempre se refere a ontem, em vez do amanhã. O Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de lembranças. É um evangelho apresentado a nós para que possamos vivê-lo hoje, para saber onde estaremos amanhã. Há um prestando testemunho disso nestas palavras, pois eis que esta vida é o tempo para os homens se prepararem para encontrar Deus. Sim, eis que o dia dessa vida é o dia para os homens executarem seus labores. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois desse dia de vida que nos é dado a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que se não fizermos melhor uso do nosso tempo nesta vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Querido Elder, você disse certa vez em uma conferência que as mães podem dar luz aos filhos, mas os missionários podem dar a vida eterna às pessoas. E eu gravei isso, assim como o seu testemunho naquele dia. As palavras de nosso Salvador Jesus Cristo também estão registradas, para que não possamos esquecer que por causa dele e de seu sacrifício, podemos nos arrepender de nossos erros. Ele não declarou aos nefitas: eis que sou a lei e a luz. Olhai para mim e perseverai até o fim, e vivereis, porque ao que perseverar até o fim, eu darei a vida eterna. Eis que vos dei os mandamentos. Portanto, guardai meus mandamentos. E esta é a lei e os profetas, porque eles, em verdade, testificaram de mim. Você abriu a porta para muitos, porque as fecha para si mesmo. Posso colocar meu pé na porta, como uma vez você fez na minha? Estenda a mão enquanto ainda dá tempo e deixe-nos dizer que te amamos. Está esperando por você. Seus professores visitantes estão cuidando de você. Seus companheiros missionários não se esquecem de você. Mas, mais do que tudo isso, nós precisamos de você. Venha como você é. Nossos braços estão abertos, esperando por você. Chegou a hora de partir, mas saiba que você pode voltar a ser o que já foi, ser o que era. Que meu testemunho o ajude, assim como o seu testemunho me ajudou há alguns anos. Eu sei pelo poder do Espírito Santo, o Espírito de revelação, que Deus vive, que Jesus é o Cristo, nosso Redentor, e que temos um profeta vivo, Spencer W. Kimball, e que, seguindo as orientações e conselhos, podemos nos aproximar mais de nosso Pai Celestial e nos arrepender de nossos pecados. Minha oração é que você possa perceber isso novamente em sua própria vida e tome uma nova decisão de ser um de seus discípulos. Em nome de Jesus Cristo, amém.